No vídeo passado, eu falei para você que eu ia voltar aqui para te ensinar a fazer alguns cálculos sobre gestão financeira. Se você ficou curioso, fica aqui até o final do vídeo, depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro, do Projeto Pontapé, e eu estou aqui, como eu falei anteriormente, para a gente trabalhar um pouco sobre alguns cálculos, uma parte prática da gestão financeira. Todos os conceitos eu tinha trabalhado no vídeo anterior com vocês, e agora a gente vai colocar eles em prática. O primeiro deles é o capital de giro mínimo. Como a gente vai calcular ele numericamente? Bom, como a gente viu, o capital de giro ele é um valor mínimo que o seu negócio precisa para funcionar durante um período que você ainda não está recebendo pelas suas vendas. Para a gente calcular ele, a gente vai precisar ter uma noção do que é o prazo médio das contas a pagar e também do prazo médio de recebimento. Com isso, a gente vai chegar no que nós vamos chamar de ciclo médio de giro. E para calcular isso tudo, eu vou usar o exemplo da Joana. A Joana ela produz doces por encomendas para vender para festas. E a Joana ela compra todos os seus produtos na mão de fornecedores. Bom, primeiro, a Joana ela combinou com os fornecedores que ela ia pagar todas as suas compras em duas parcelas. A primeira, à vista, ou seja, num prazo de 0 dias, e a segunda parcela, ou seja, a segunda metade das compras, num prazo de 30 dias. Dessa forma, já que a gente tem metade das contas sendo pagas em 0 dias e a outra metade em 30 dias, nós vamos extrair a média desses dois valores e a gente vai chegar no prazo médio de pagamento. Ou seja, 0 mais 30 dividido por 2, nós vamos chegar num prazo de 15 dias. Para o prazo de recebimento, a gente vai usar uma analogia bem parecida. A gente vai pensar que a Joana ela vende para os seus clientes em 3 parcelas. A primeira paga sendo à vista, ou seja, 0 dias. A segunda parcela em 30 dias e a terceira parcela em 60 dias. Da mesma forma, a gente vai calcular uma média entre esses três valores e a gente vai chegar num prazo médio de recebimento de 30 dias. Dessa forma, a gente vai conseguir chegar finalmente no médio de giro. O ciclo médio de giro, ele é o período em que ela fica sem receber, desde quando ela paga as suas contas até quando o dinheiro vai realmente entrar na caixa dela. Bom, a gente tem um prazo de recebimento de 30 dias e um prazo de pagamento de 15 dias. Então, o ciclo médio de giro, que é o tempo que ela vai ficar esperando para receber entre o dia que ela paga e o dia que ela recebe, é de 15 dias. Vamos agora lembrar um pouco da aula 4, onde nós falamos sobre custos fixos e variáveis. E assim, a gente vai chegar num valor que nós vamos chamar de custo médio diário. Vamos usar o mesmo exemplo da Joana. A Joana analisou que nos últimos meses ela gastava aproximadamente R$ 1.000 de custos fixos. E ela, olhando para os próximos meses, ela estimou que ela vai gastar mais R$ 1.000 de custos variáveis. Dessa forma, ela vai ter um custo total mensal de R$ 2.000. Porém, a gente quer um custo médio diário. Então, nós vamos pegar o valor que ela gasta em um mês e dividir pelo número de dias que o mês tem, aproximadamente 30, que pode variar, mas vamos usar aqui o valor de 30 dias. Dessa forma, a gente vai chegar no custo médio diário do negócio da Joana de aproximadamente R$ 67. Bom, agora que a gente tem o ciclo médio de giro e o custo médio diário, nós vamos finalmente calcular o capital de giro necessário. Bom, se a Joana ela fica um período de 15 dias sem receber e ela tem um custo médio diário de aproximadamente R$ 67 por dia, ela vai precisar de R$ 67 em cada um desses 15 dias. Logo, ela vai precisar de um capital de giro de aproximadamente R$ 1.005. E esse é o capital de giro mínimo necessário para a Joana. Agora, eu recomendo que você aplique nessas mesmas equações os valores referentes ao seu negócio para você chegar finalmente no capital de giro que te interessa. Vamos trabalhar agora, então, sobre a redução do capital de giro necessário. A gente viu que é interessante que o capital de giro seja o menor valor possível, para que, assim, o negócio possa ser gerido com menos dinheiro. Eu também te falei que o capital de giro necessário vai ser igual ao ciclo médio de giro vezes o custo médio diário. Não é muito interessante que a gente trabalhe em cima do custo médio diário, porque mexer nele pode afetar na qualidade do seu produto.
Vamos pensar então sobre o ciclo médio de giro. Olhando para essa equação, a gente vê que para diminuir o capital de giro necessário, a gente vai precisar também que diminuir o ciclo médio de giro. Mas como fazer isso? Bom, a gente viu que o ciclo médio de giro ele vai ser igual ao prazo de recebimento menos o prazo de pagamento. Então, dessa forma, a gente pode mexer com essas duas parcelas da subtração para tentar mexer com o ciclo médio de giro. A primeira forma vai ser diminuir o prazo de recebimento. O prazo de recebimento ele está diretamente relacionado com a política de crédito do seu negócio. Ou seja, que condições você oferece para o seu cliente pagar? Se você cobra à vista, se você cobra parcelado. Então, para diminuir esse prazo de recebimento, é interessantíssimo que o seu cliente pague à vista ou com o menor prazo possível. Então, eu te dou a dica de incentive ele a pagar à vista, ofereça promoções, ofereça brindes para quem pagar à vista. Isso é uma tentativa de diminuir o prazo de recebimento. A outra forma de trabalhar sobre o ciclo médio de giro é aumentar o prazo de pagamento. Da mesma forma que é interessante para o seu cliente deixar para te pagar depois de algum tempo, é interessante também que você pague o seu fornecedor depois de algum tempo. Tente estender o seu prazo de pagamento com o seu fornecedor, para que você tenha essa segurança de tempo entre o período que você recebe e o período que você paga. Dessa forma, você vai conseguir diminuir o seu ciclo médio de giro e, consequentemente, diminuir o capital de giro necessário. Mas, como eu te falei no vídeo anterior, o capital de giro ele não é só dinheiro, ele também está relacionado ao estoque. E da mesma forma que o capital de giro financeiro, é interessante também que o estoque seja mínimo, porque o estoque ele vai ser um conjunto de produtos que vão ficar acumulados no seu estabelecimento, ocupando espaço, sem previsão de venda, de uma forma que eles sejam desperdiçados e até te causem um certo prejuízo. Então, eu vou te ensinar aqui como reduzir esse valor de estoque. A maneira de calculá-lo é bem parecida com a maneira de calcular o capital de giro necessário que a gente viu agora há pouco. Primeiro, a gente vai fazer uma estimativa do estoque mensal necessário e, dessa forma, a gente vai chegar no valor de estoque necessário médio por dia. Vamos usar para isso, então, o exemplo do Marcelo, que é barbeiro. O Marcelo, ele fez, olhando para os meses anteriores, uma estimativa de que no próximo mês ele vai precisar de 9 potes de gel, 150 navalhas e 6 shampoos. Analisando que esses valores servem para um mês e a gente quer descobrir o valor para um dia, a gente vai dividir cada um desses valores por 30. E dessa forma a gente vai chegar que o Marcelo precisa por dia de 0,3 potes de gel, 5 navalhas e 0,2 shampoos. Vamos então agora para a próxima etapa do estoque mínimo, que é o prazo de entrega do fornecedor para então chegarmos no estoque mínimo necessário. O fornecedor do Marcelo leva os produtos para ele a cada 40 dias. E a gente calculou anteriormente o valor que o Marcelo precisa para um dia. Ou seja, basta agora a gente multiplicar o estoque necessário médio para um dia pelo prazo que o Marcelo vai ficar sem receber novos produtos. Dessa forma, a gente vai chegar, usando os valores do Marcelo, em 12 potes de gel, 200 navalhas e 8 shampoos. Essa foi alguma forma de você calcular o estoque mínimo, assim como eu ofereci algumas dicas de como calcular o seu capital de giro mínimo necessário. Agora, você pega essas mesmas formas que eu estou te ensinando e aplica nos seus valores. Aplica para o seu negócio e assim você vai chegar a valores próximos do que você realmente precisa para manter o seu negócio funcionando. Muito obrigado pela atenção, esperamos que tenham gostado da aula e qualquer dúvida, entre em contato conosco.